A chuva batia contra a vidraça da farmácia como dedos impacientes, insistentes, quase irritados. Dentro, sob a luz fria dos neons que zumbiam baixinho, Marta segurava um frasco de remédio para artrite e fazia contas mentais que nunca fechavam. 62 anos, viúva há 9. Aposentada da Secretaria de Educação com uma pensão que mal cobria o aluguel do apartamento de 2 cômodos na Zona Norte. Ela devolveu o remédio à prateleira com cuidado, como quem devolve um sonho impossível, e pegou a versão genérica. Mais barata, sempre mais barata. Só isso hoje, Dona Marta? Perguntou a atendente, uma moça jovem demais para entender que envelhecer era também uma questão de matemática cruel. Só isso, querida. Na rua, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Seus sapatos de sola gasta faziam um barulho úmido contra o asfalto. Era segunda-feira, dia de limpar a casa da Dona Alzira, uma senhora rica que morava num apartamento triplex no Jardim Paulista e que tratava Marta com aquela polidez distante que dói mais que grosseria. 9 anos viúva. 9 anos desde que João havia morrido num acidente de moto a caminho do trabalho. 9 anos desde que a vida dela havia virado essa coisa cinzenta, previsível e apertada. Eles tinham sido felizes, ela e João. Felizes de um jeito simples, de domingo com macarronada e filme na TV, de mãos dadas no sofá velho, de risadas por bobagens. Mas João tinha ido embora cedo demais, levando consigo todas as cores do mundo. Os 2 filhos, Rodrigo e Camila, tinham suas próprias vidas agora. Rodrigo casado, morando em Curitiba. 2 filhos pequenos, sempre ocupado demais para visitar. Camila divorciada, morando em São Paulo mesmo, mas envolvida com trabalho, terapia, aplicativos de namoro. Ligavam uma vez por semana, talvez. Perguntavam se ela estava bem. Ela sempre dizia que sim. Mentira. Ela não estava bem. Estava invisível. Estava cansada. Estava sozinha de uma forma que doía nos ossos. Mais fundo que a artrite. Mais persistente que a chuva de março. A casa da Dona Alzira era um monumento ao dinheiro. Piso de mármore, lustres de cristal, quadros abstratos que custavam mais que um ano inteiro de trabalho de Marta. Ela entrou pela porta de serviço, como sempre, e trocou os sapatos molhados pelas sandálias de limpeza que guardava ali. Marta, você chegou, disse Dona Alzira, aparecendo na cozinha com seu roupão de seda e seus cabelos pintados de loiro platinado. Hoje tenho uma tarefa extra. Meu filho está vindo almoçar e eu preciso que tudo esteja impecável. Claro, Dona Alzira, ele é muito exigente, sabe? Bem-sucedido. Viaja o mundo inteiro, então por favor, capricho. Marta assentiu e começou o trabalho. Aspirou, passou pano, lustrou, poliu. Suas mãos se moviam no automático enquanto sua mente vagava. Pensou em João. Pensou nos filhos pequenos correndo pela casa antiga onde moravam antes. Pensou em quando ela ainda ria alto, quando ainda tinha sonhos, quando ainda se sentia viva. Eram quase meio-dia quando a campainha tocou. Marta, atende para mim! Gritou Dona Alzira do quarto. Marta secou as mãos no avental e foi até a porta. Abriu. E o mundo parou. Não porque o homem à sua frente fosse bonito, embora fosse de um jeito maduro e interessante, com cabelos grisalhos curtos, pele negra reluzente sob a luz do corredor, olhos castanhos profundos e uma barba bem aparada. Não porque ele usasse um terno cinza perfeitamente cortado e um relógio que provavelmente custava mais que o carro que ela nunca teve. O mundo parou porque ele olhou para ela. Realmente olhou. Não o olhar rápido e indiferente que as pessoas davam para empregadas domésticas. Não o olhar que atravessava como se ela fosse feita de ar. Mas um olhar de verdade. Um olhar que a via, que a enxergava.
Um olhar que parou nos olhos dela e ficou ali por um segundo longo demais para ser acidente. Boa tarde, disse ele, e sua voz era grave, quente, educada. Meu nome é Samuel. Sou filho da dona Alzira. Marta piscou, voltando a si mesma. Ah, sim, entre, por favor. Sua mãe está no quarto. Ele entrou, mas antes de passar por ela, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado, Marta. Obrigado, Marta. E ele seguiu para dentro do apartamento, deixando um rastro de perfume bom e uma sensação estranha no peito dela. Uma sensação que ela não conseguia nomear. Não era atração. Ela era velha. Era o choque de ser vista. De ser tratada como gente. Como se seu nome importasse. Ela voltou para a cozinha, tentando se concentrar em terminar a limpeza do fogão. Mas suas mãos tremiam levemente. Que bobagem! Que absurdo! Ele era só um homem educado. Nada mais. Ela estava criando coisas na cabeça porque era solitária. Porque fazia tempo demais desde que alguém tinha olhado para ela daquele jeito. Ela ouviu vozes na sala de jantar. Dona Alzira rindo, falando alto demais, como sempre fazia quando queria impressionar. Samuel respondia com voz calma, paciente. Marta preparou o almoço que Dona Alzira havia encomendado de um restaurante caro e começou a arrumar a mesa. Ah, Marta, coloca mais um prato, disse Dona Alzira quando ela entrou na sala. Samuel vai ficar para o almoço. Mãe, eu não quero incomodar. Que incomodar o quê? Senta. Marta colocou o prato extra, os talheres de prata, o guardanapo de linho bordado. Samuel estava sentado de costas para ela, mas quando ela contornou a mesa para colocar o copo de cristal, ele virou a cabeça e novamente olhou para ela. O apartamento está lindo, Marta. Dá para ver que você cuida bem de tudo. Dona Alzira deu uma risadinha forçada. Ah, filho, ela faz o trabalho dela. É para isso que eu pago, não é mesmo? Marta sentiu as bochechas esquentarem. Parte vergonha, parte raiva contida. Mas não disse nada. Nunca dizia nada. Abaixou a cabeça, terminou de arrumar a mesa e voltou para a cozinha. Mas antes de sair, ouviu a voz de Samuel, baixa, firme. Mãe, respeito é de graça. Silêncio. Marta parou no corredor, o coração acelerado. Ninguém nunca tinha dito algo assim. Não por ela, não sobre ela. Ela ficou na cozinha durante todo o almoço, lavando louças, organizando armários, tentando não pensar no homem de voz grave que estava sentado a poucos metros dali. Mas ela pensava. Claro que pensava. Pensava em como ele tinha olhado para ela, em como ele havia dito seu nome, em como havia, por um momento brevíssimo, feito ela se sentir humana de novo. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Quando terminou o almoço, Dona Alzira chamou. Marta, traz um café para nós, por favor. Ela preparou o café, forte, amargo, do jeito que Dona Alzira gostava, e levou até a sala. Colocou a bandeja na mesa de centro e começou a servir. Você trabalha aqui há quanto tempo, Marta? Perguntou Samuel de repente. Ela ergueu os olhos, surpresa. As pessoas não faziam perguntas. As pessoas não se importavam. 5 anos, senhor. Samuel. Corrigiu ele, suave. Pode me chamar de Samuel. Dona Alzira revirou os olhos. Filho, você sempre foi assim. Gosta de ficar conversando com todo mundo. Eu gosto de conhecer pessoas, mãe. É diferente. Marta terminou de servir o café e ia sair quando Samuel falou de novo. Obrigado, Marta. O café está perfeito. Ela assentiu, sem saber o que dizer, e voltou para a cozinha. Suas mãos tremiam. Ela se sentou num banquinho no canto e respirou fundo. O que estava acontecendo com ela? Porque um simples gesto de educação estava mexendo tanto assim? Porque fazia 9 anos
que ninguém a via. 9 anos que ela era só uma sombra, uma função, um par de mãos que limpavam e cozinhavam e desapareciam. E de repente, aquele homem, rico, bem-sucedido, anos-luz distante do mundo dela, tinha olhado para ela como se ela importasse. Samuel saiu 1 hora depois. Marta estava no banheiro passando pano no espelho, quando ouviu a porta abrir e fechar. Ela respirou aliviada. Melhor assim. Melhor que ele tivesse ido embora. Melhor esquecer aquele momento de loucura. Aquela sensação ridícula de ter sido vista. Mas então Dona Alzira gritou da sala: "Marta, vem aqui!" Ela largou o pano e foi. Dona Alzira estava de pé na varanda, fumando um cigarro fino, com aquela expressão de quem estava prestes a fazer um comentário desagradável. "Meu filho gostou de você", disse ela, jogando a cinza pela janela. Marta piscou, confusa. "Como, senhora? Ele disse que você parece trabalhadora, educada." Dona Alzira deu uma tragada longa. "Ele quer que eu te recomende para trabalhar na casa dele também." O coração de Marta deu um pulo estranho. "Na casa dele?" "É. Ele acabou de comprar um apartamento aqui perto, na Vila Madalena. Está precisando de alguém para fazer faxina 2 vezes por semana. Eu disse que você provavelmente aceitaria, já que você sempre está reclamando que precisa de mais trabalho." Marta nunca havia reclamado, mas não corrigiu. Ele quer que eu trabalhe lá? É o que eu acabei de dizer, não é?" Dona Alzira apagou o cigarro no cinzeiro de cristal. "Ele vai te ligar amanhã para combinar os detalhes. Não vai estragar essa oportunidade, vai? Meu filho é generoso. Paga bem." Marta engoliu em seco. "Não, senhora, claro que não." Naquela noite sozinha, no apartamento apertado, deitada na cama que já não cheirava mais a João, Marta olhou para o celular velho na mesinha de cabeceira e pensou em Samuel. Era loucura, era bobagem. Ele era só um empregador em potencial. Mais uma casa para limpar. Mais uma oportunidade de ganhar um dinheiro que ela precisava desesperadamente. Mas quando finalmente apagou a luz e fechou os olhos, a última coisa que ela viu antes de dormir foi aquele olhar. Aquele olhar que tinha visto ela. Realmente visto. E alguma coisa, pequena e assustadora, começou a acordar dentro do peito dela. Alguma coisa que ela achava que tinha morrido junto com João naquela manhã de setembro, 9 anos atrás. Esperança. Alá. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Marta estava tomando café. Pão com margarina e café preto. A mesma coisa de sempre. Quando o número desconhecido apareceu na tela. "Alô? Bom dia, Marta. Aqui é o Samuel." A voz dele atravessou a linha e fez algo estranho no estômago dela. Ela largou o pão. "Bom dia, senhor Samuel. Minha mãe te contou sobre o trabalho?" "Contou sim. Ótimo. Olha, eu sei que você já trabalha para ela às segundas e quartas. Eu estava pensando em terças e quintas, das 9 ao meio-dia. Te daria tempo de encaixar com o resto da sua rotina. O que você acha?" Ele estava perguntando o que ela achava, como se a opinião dela importasse, como se ela tivesse escolha, voz, vontade. Acho que dá certo, sim." "Perfeito." Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. "Pode começar essa terça? Eu vou estar lá para te mostrar o apartamento e explicar o que precisa." "Pode ser." "Vou te mandar o endereço por mensagem." "E Marta?" "Sim. Obrigado por aceitar. Eu realmente preciso de alguém de confiança." Ela não soube o que responder. Então apenas disse: "De nada." Quando desligou, ficou parada na cozinha minúscula, olhando para o telefone como se ele fosse um objeto alienígena. Alguém de confiança. Como se ela fosse mais do que apenas mãos que limpavam. Como se ela fosse uma pessoa. No domingo, Camila ligou. "Oi, mãe, tudo bem?" "Tudo, filha. E você?" "Ah, trabalho pra caramba, mas tá tudo certo." "Rodrigo ligou?" "Ligou na quinta." "Legal. Olha, mãe, eu tô pensando em ir aí no próximo fim de semana, mas ainda não tenho certeza. Vou te confirmar, tá?"
Marta sabia que ela não viria. Nunca vinha. Tá bom, filha. Você tá comendo direito? Tomando os remédios? Tô, sim. Ótimo. Ah, preciso desligar. Tem uma reunião agora. Beijo, mãe. Te amo. Eu também, filha. Silêncio. Aquele silêncio enorme que enchia o apartamento depois que a ligação caía. Marta olhou ao redor, as paredes descascadas, o sofá velho, a TV pequena, as fotos de família emolduradas que ninguém mais olhava. Sua vida inteira cabia ali, naqueles 40 metros quadrados de solidão. Mas terça-feira estava chegando, e alguma coisa, pequena, perigosa, brilhante, começava a pulsar dentro dela. Na terça de manhã, Marta acordou mais cedo. Tomou banho demorado, passou creme no corpo. Aquele que Camila tinha dado no Natal e que ela quase nunca usava porque estava guardando para ocasião especial. Escolheu a blusa menos desbotada que tinha, a calça jeans que ainda servia bem. Prendeu os cabelos grisalhos num coque baixo. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher de 62 anos cansada, comum, marcada pela vida. Mas também viu outra coisa, um brilho no olho, uma fagulha de algo que há muito tempo tinha se apagado. O apartamento de Samuel ficava num prédio moderno na Vila Madalena, todo de vidro e concreto. O porteiro foi educado, a chamou pelo nome, disse que o senhor Samuel estava esperando. Ela subiu no elevador de espelho, tentando acalmar o coração que batia rápido demais. Quando a porta se abriu e ela ouviu de novo, a sensação voltou. Aquele choque estranho, aquela certeza de que algo estava diferente. Ele usava jeans e uma camisa azul clara, sem o terno impecável de antes. Mais simples, mais humano. E quando sorriu, foi como se o sol tivesse entrado no corredor. Marta, que bom te ver. Entra, por favor. O apartamento era grande, mas não ostensivo. Janelas enormes, muita luz, decoração minimalista. Madeira clara, sofá bege, plantas nos cantos. Tinha um cheiro de tinta fresca e livros novos. Acabei de me mudar, explicou ele, andando pela sala. Então ainda tá tudo meio bagunçado. Mas a ideia é simples. Limpeza geral a cada 15 dias e uma manutenção mais leve nas semanas intermediárias. Você acha que dá conta? Dá sim. Ótimo. Ele parou perto da janela, de costas para a luz, e o contorno dele ficou dourado. Olha, Marta, eu sei que você trabalha para minha mãe e eu conheço ela. Então vou ser direto. Aqui você é tratada com respeito. Sempre. Se precisar de alguma coisa, me fala. Se o pagamento não estiver justo, me fala. Se alguma coisa te incomodar, me fala. Tá combinado? Ela piscou, surpresa. Tá, combinado. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso que fazia algo aquecer dentro dela. Perfeito. Café? E assim, sem cerimônia, ele foi até a cozinha e começou a preparar café. Ela ficou parada na sala, sem saber o que fazer. Patrões não faziam café. Patrões não conversavam. Patrões não olhavam nos olhos. Vem, senta aqui, chamou ele, apontando para os banquinhos na bancada americana. A cafeteira ainda é novidade para mim, então vai ter que ter paciência com o resultado. Ela se sentou, desajeitada, segurando a bolsa velha no colo. Ele colocou 2 copos na frente deles e serviu o café. Cheirava bem. Você mora há quanto tempo em São Paulo, Marta? Ela piscou de novo. Ele estava fazendo conversa. Conversa de verdade. Como se ela fosse uma pessoa. A vida toda. Nasci aqui. Família grande? 2 filhos, Rodrigo e Camila. Eles moram perto? Rodrigo mora em Curitiba. Camila mora aqui, mas ela é ocupada. Samuel assentiu, tomando um gole de café. Eu sei como é. A vida engole a gente. Silêncio. Mas não era desconfortável. Era estranho. Quieto. Ele olhava para ela como se realmente estivesse ouvindo.
como se as palavras dela importassem. E você? Ela perguntou, surpresa com a própria coragem. Tem família? Ele sorriu, mas havia algo triste naquele sorriso. Terminamos faz uns 5. Sinto muito. Não sinta. Ele deu de ombros. Às vezes as coisas não dão certo, mesmo quando a gente tenta. Nenhum filho, nenhum drama. Só acabou. Ela não sabia o que dizer. Então ficou quieta. E ele pareceu agradecer pelo silêncio. Bom, disse ele finalmente, se levantando. Vou te deixar trabalhar. Qualquer coisa, eu tô no escritório ali. Apontou para uma porta no fundo do corredor. Ela começou a limpar, mas era diferente. Não era só o apartamento que era mais agradável, mais bonito, mais espaçoso. Era a sensação. A sensação de que ela não era invisível ali. De que alguém finalmente tinha visto ela. E quando estava quase terminando, passando o pano no chão da sala, ele apareceu na porta do escritório. Marta? Ela levantou os olhos. Sim, ele hesitou. Por um segundo, pareceu nervoso. Impossível. Homens como ele não ficavam nervosos. Só queria te agradecer. Sei que é trabalho, mas... Você faz a diferença. E então ele voltou para o escritório. E ela ficou ali, de joelhos no chão, com o pano na mão, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Porque fazia 9 anos que ninguém dizia que ela fazia diferença. Fazia 9 anos que ela tinha deixado de importar. E de repente, naquele apartamento ensolarado na Vila Madalena, alguma coisa antiga e esquecida começou a despertar dentro dela. Alguma coisa perigosa. Alguma coisa que se parecia, assustadoramente, com vontade de viver. As semanas seguintes se desenrolaram como uma canção suave que Marta tinha esquecido que existia. Terças e quintas se tornaram os dias que ela esperava. Não apenas porque o pagamento de Samuel era justo, generoso até, mas porque ali, naquele apartamento cheio de luz, ela voltava a existir. Samuel estava sempre em casa quando ela chegava. Trabalhava no escritório, em reuniões por videochamada, sua voz grave ecoando pelo corredor enquanto ela limpava. Mas sempre sem falta, ele parava no meio da manhã para fazer café. E sempre, sem que ela pedisse, ele servia uma xícara para ela também. Pausa obrigatória, dizia ele, com aquele sorriso que fazia o peito dela apertar. Regra da casa. No começo, ela tentava recusar. Não era certo. Ela estava ali para trabalhar, não para tomar café com o patrão como se fossem amigos. Mas ele insistia, gentil e firme, e ela acabava cedendo. Sentava-se na bancaria da cozinha, as mãos calejadas ao redor da xícara quente, e ouvia ele falar. Samuel falava sobre tudo. Sobre o trabalho. Ele era consultor financeiro, ajudava empresas a crescerem, viajava pelo país inteiro. Sobre os livros que estava lendo, sempre havia pilhas deles espalhadas pela casa. Sobre música, filmes, lugares que tinha conhecido, mas ele também perguntava. Perguntava sobre ela, sobre a vida dela, sobre o que ela achava das coisas. E Marta, que há tanto tempo tinha esquecido que tinha opiniões, começou a falar. Contou sobre João, sobre como eles tinham se conhecido num baile da igreja, quando ela tinha 19 anos e ele 21. Sobre como ele era engraçado, como fazia ela rir até doer a barriga. Sobre o acidente, sobre o silêncio que veio depois. Samuel ouvia sem interromper, seus olhos castanhos fixos nela, atentos, presentes. E quando ela terminava, ele não dizia, sinto muito, com aquela voz oca que as pessoas usavam. Ele dizia coisas como, parece que ele era um homem de sorte, por ter encontrado você. E ela não sabia o que fazer com isso, com a forma como ele a via. Como se ela fosse mais do que uma viúva cansada e invisível. Como se ela fosse interessante, digna de atenção, importante. Foi numa quinta-feira de abril, enquanto a chuva voltava a cair lá fora, que algo mudou. Marta estava limpando a estante da sala,
passando o pano com cuidado nos livros. Samuel tinha pedido que ela tivesse cuidado especial com eles. Disse que eram seus bens mais preciosos. Quando ouviu um barulho estranho vindo do escritório. Um som abafado. Um suspiro pesado. Ela parou, o coração apertado. Devia ir ver? Não era da conta dela. Mas o som veio de novo. Frustração. Cansaço. Antes que pudesse pensar melhor, ela bateu na porta. Samuel, está tudo bem? Silêncio. E então... Ai, mó. Entra, Marta. Ela abriu a porta devagar. Samuel estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, a tela do computador brilhando com números e gráficos que ela não entendia. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Parecia exausto. Desculpa, não queria te assustar. Aconteceu alguma coisa? Ele deu um sorriso sem humor. Trabalho. Um cliente importante acabou de cancelar um contrato. 3 meses de trabalho por água abaixo. Marta não sabia o que dizer. Não entendia nada de negócios, de contratos, daquele mundo de dinheiro e decisões que ele habitava. Mas entendia de frustração, de cansaço, de carregar peso sozinho. Então fez a única coisa que sabia fazer: cuidar. Vou fazer um café, disse ela, suave. Daquele jeito que você gosta. Ele ergueu os olhos, surpreso. E então aquele sorriso, pequeno, mas genuíno, voltou. Obrigado, Marta. Ela preparou o café devagar, com atenção. Não do jeito que Dona Alzira gostava, amargo e forte demais. Mas do jeito que Samuel gostava, equilibrado, com uma colher de açúcar mascavo. Servido na caneca azul que ele sempre usava. Colocou uns biscoitos num prato, aqueles de chocolate que ele mantinha no armário, e levou até o escritório. Ele olhou para a bandeja e algo se quebrou no rosto dele. Algo vulnerável e surpreendente. Você reparou? No quê? No jeito que eu tomo café. Na caneca, nos biscoitos. Marta deu de ombros, sem jeito. É só prestar atenção. Samuel ficou quieto por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais suave. Ninguém presta atenção, Marta. Não de verdade. Ela não soube o que responder. Então apenas deixou a bandeja na mesa, assentiu e começou a sair. Mas antes que pudesse alcançar a porta, ele chamou. Fica, por favor. Só por alguns minutos. Marta parou, seu coração batendo descompassado. Isso não era certo. Isso não era o que empregadas faziam. Mas algo na voz dele, algo solitário, algo que ela reconhecia no fundo de si mesma, fez ela virar e sentar na cadeira em frente à mesa dele. Eles ficaram em silêncio. Ele tomou o café devagar, comeu um biscoito, olhou pela janela, onde a chuva ainda caía, insistente. Você já se sentiu perdido? Perguntou ele de repente. Tipo, você tem tudo o que se espera que você tenha: a carreira, o dinheiro, a casa. Mas de alguma forma nada disso importa porque você está sozinho? Marta sentiu a garganta apertar. Todo dia, sussurrou ela. Todo santo dia. Ele virou o rosto para ela. E naquele momento, ali naquele escritório silencioso com a chuva batendo na janela, eles não eram patrão e empregada. Eram apenas duas pessoas solitárias, reconhecendo a solidão uma da outra. É estranho, continuou Samuel, mexendo na caneca. Eu construí tudo isso. Trabalhei como louco. Me divorciei porque minha ex-esposa dizia que eu amava o trabalho mais do que a ela. E sabe o engraçado? Ela estava certa. Mas agora que eu tenho tudo o que eu achava que queria, ele parou e engoliu em seco. Agora eu acordo de manhã e não sei por que estou acordando. Eu sei o que é isso, disse Marta, as palavras saindo antes que ela pudesse pará-las. Desde que meu marido morreu, eu vivo no automático. Trabalho, pago contas, ligo para os filhos que nunca têm tempo para mim. E de noite eu deito na cama e penso: é só isso? É isso que sobrou? Se essa história está tocando seu coração, deixe um like
Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Samuel olhou para ela com uma intensidade que fez ela querer desviar os olhos, mas não desviou. Você não merece isso, disse ele baixo. Você merece mais. Você também. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconfortável. Era carregado. Como se o ar estivesse mais pesado, mais denso. Como se alguma coisa invisível estivesse mudando entre eles. Marta, começou ele, mas a voz falhou. E então, antes que qualquer um deles pudesse dizer ou fazer algo que mudasse tudo para sempre, o telefone de Samuel tocou. Uma reunião urgente, um cliente, o mundo real invadindo aquele momento frágil. Ela se levantou rápido demais, quase derrubando a cadeira. Vou terminar a limpeza. Marta, espera! Mas ela já estava saindo, o coração martelando contra as costelas, as mãos tremendo. O que tinha acontecido ali? O que tinha sido aquilo? E por que ela sentia como se tivesse pulado de um penhasco, sem saber se havia chão do outro lado? Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro, olhando para o teto rachado, revivendo cada segundo daquela conversa. A voz dele, os olhos dele, a forma como ele tinha dito: "Você merece mais", como se realmente acreditasse nisso. Ela tinha 62 anos. Não era boba, não era criança. Sabia que o que estava sentindo era perigoso. Ele era rico, ela era pobre. Ele era o patrão, ela era a empregada. Ele tinha estudos, viagens, um mundo inteiro nas mãos. Ela tinha um apartamento apertado, artrite nos joelhos e uma vida que tinha encolhido até caber numa rotina de segunda a sábado. Mas sabia também, e isso era o mais assustador, que alguma coisa estava crescendo dentro dela. Alguma coisa que ela tinha jurado no funeral de João que nunca mais sentiria. Alguma coisa que tinha a ver com acordar e ter um motivo. Com esperar terça-feira chegar. Com querer estar viva. Na terça seguinte, ela quase não foi. Ficou sentada na cozinha de casa, olhando para o relógio, tentando se convencer de que estava doente, que precisava cancelar. Mas o telefone não se mexeu sozinho. E às 8h30, ela estava no ônibus a caminho da Vila Madalena, o coração aos pulos. Quando chegou, Samuel abriu a porta com um sorriso cansado. Tinha olheiras. Bom dia, Marta. Bom dia. Eles ficaram parados por um segundo longo demais. Então, ele deu um passo para o lado. Entra. Eu fiz café. Do jeito que você gosta. Ela piscou, surpresa. Do jeito que eu gosto? Com bastante leite e 2 colheres de açúcar. Ele deu um meio sorriso. Eu presto atenção também. Algo se partiu dentro dela. Algo doce e doloroso ao mesmo tempo. Eles tomaram café em silêncio. Mas não era desconfortável. Era como se estivessem conversando sem palavras, dizendo coisas importantes em cada olhar, cada gesto. Marta, disse ele finalmente, colocando a xícara vazia na bancada. Eu preciso te falar uma coisa. O coração dela despencou. Pode falar. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um lugar alto. Eu gosto de você. O mundo parou. Não como patrão. Não como alguém que te contratou. Mas como homem. Eu gosto de você, Marta. Eu gosto da forma como você vê o mundo. Gosto da sua voz. Gosto de quando você sorri, que é raro, mas quando acontece é como se o dia ficasse melhor. Gosto de ter você aqui. E eu sei que isso é loucura. Eu sei que existem 1000 razões pelas quais isso não faz sentido. Mas eu preciso ser honesto, porque eu não aguento mais fingir que... Para, sussurrou ela, as lágrimas já escorrendo. Por favor, para. Ele parou, pálido. Desculpa, eu não queria te deixar desconfortável. Eu não posso, disse ela, a voz quebrada. Você não entende. Eu não posso te dar o que você merece. O que eu mereço? Ele deu um passo à frente, os olhos intensos. Marta, o que é que eu mereço? Alguém da sua idade,
do seu mundo. Alguém que saiba conversar sobre as coisas que você sabe. Alguém bonita. Alguém que não seja isso. Ela apontou para si mesma, para o corpo cansado, para as mãos gastas, para a roupa simples. Alguém que não seja uma empregada velha e invisível. Samuel ficou muito quieto. Quando falou, sua voz estava rouca. Você se vê assim? Como velha e invisível. É o que eu sou. Não. Ele deu mais um passo. Estava perto demais agora. Ela podia sentir o calor dele. Não é o que eu vejo. O que você vê? Ele ergueu a mão devagar, como se tivesse medo de assustá-la, e tocou o rosto dela. Apenas um toque. Os dedos roçando a bochecha úmida de lágrimas. Eu vejo você, sussurrou ele. Só você, exatamente como você é, e é mais do que suficiente. Marta fechou os olhos. Era demais. Doía demais. Porque ela queria acreditar. Deus, como ela queria acreditar. Mas o medo era maior. O medo de não ser o bastante. O medo de decepcionar. O medo de que, quando ele realmente a conhecesse, quando visse todas as suas falhas, e suas feridas, e seus pedaços quebrados, ele percebesse o erro. Eu tenho medo, confessou ela, abrindo os olhos. Eu também. Você não tem do que ter medo, você é, você. Ele deu um sorriso triste. E eu sou sozinho, Marta. Sou bem-sucedido e sozinho. Rico e sozinho. Tenho tudo e não tenho nada. Até você aparecer. Até eu entender que a coisa mais importante que aconteceu nos últimos meses foi você entrando pela minha porta 2 vezes por semana. Isso é loucura. É. Ele não negou. Mas às vezes a loucura é a coisa mais sensata que a gente pode fazer. Ela ficou ali tremendo, presa entre o medo ou o desejo. Entre a vida que conhecia, segura, previsível, vazia, e o precipício que ele estava oferecendo. Não precisa decidir nada agora, disse Samuel, baixando a mão. Só não desaparece. Por favor, continua vindo, continua tomando café comigo, e a gente vê onde isso vai dar. Sem pressão, sem expectativas, só nós dois tentando não ficar tão sozinhos. Marta engoliu em seco, assentiu, porque não conseguia falar, porque tudo dentro dela estava gritando e sussurrando ao mesmo tempo. Ela voltou ao trabalho naquele dia, mas suas mãos estavam tremendo. E Samuel voltou para o escritório, mas quando ela passou pelo corredor, viu ele parado na frente da janela, olhando para a rua lá embaixo, imóvel como uma estátua. Quando ela foi embora, ele estava na porta. Marta? Ela virou. Obrigado, disse ele, por não fugir. E pela primeira vez em 9 anos, Marta sorriu. Um sorriso de verdade. Pequeno, assustado, mas verdadeiro. Até quinta. Mas o mundo fora daquele apartamento não tinha parado. E na segunda-feira seguinte, quando Marta chegou na casa de Dona Alzira, percebeu que algo estava diferente. A mulher a encarou com olhos estreitos, os lábios finos pintados de vermelho numa linha desaprovadora. Senta, Marta. Preciso conversar com você. O coração dela afundou. Aconteceu alguma coisa, Dona Alzira? Meu filho te ligou no fim de semana? Marta piscou. Samuel tinha ligado no sábado, sim. Só para saber como ela estava. Se ela tinha pensado no que ele tinha dito. Eles tinham conversado por quase 1 hora, sobre nada e sobre tudo. Ligou, sim, senhora. Dona Alzira cruzou os braços. E você acha isso apropriado? Desculpa, não entendi. Marta, vamos ser claras. A voz dela estava fria, cortante. Meu filho é um homem rico, bem-sucedido, de família. Você é uma empregada viúva com 60 e poucos anos. Você realmente acha que tem alguma coisa a oferecer para ele? As palavras caíram como pedras, cada uma delas acertando em cheio. Eu não fui nada. Não me trate como idiota. Eu conheço meu filho. Ele é sensível demais. Sempre foi.
Vive querendo salvar todo mundo. Mas isso não significa que você pode se aproveitar disso. Eu nunca me aproveitei de nada. Não? Dona Alzira se inclinou para a frente. Então por que ele está falando em você como se vocês fossem amigos? Por que ele pergunta sobre você o tempo todo? Por que ele está agindo como um adolescente apaixonado? Marta não conseguia respirar direito. Eu não pedi nada disso. Mas você também não recusou, recusou? Os olhos de Dona Alzira eram cruéis. Olha, Marta, eu não tenho nada contra você. Você sempre foi uma boa funcionária. Mas preciso proteger meu filho. E você não é boa para ele. Você vai complicar a vida dele. Vai envergonhá-lo. As pessoas vão falar. Você entende isso? Cada palavra era uma facada. Porque no fundo, muito lá no fundo, Marta acreditava nelas. Acreditava que ela não era boa o suficiente. Que ela era velha demais, simples demais, pobre demais. Que ela ia mesmo envergonhar Samuel. Então o que a senhora quer que eu faça? Dona Alzira suspirou, como se estivesse fazendo um grande favor. Quero que você pare de trabalhar para ele. Diga que surgiu outra coisa, que não dá mais para você ir. E se ele ligar, não atenda. Deixe isso morrer antes que vire algo. Inconveniente. Marta ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em Samuel, no sorriso dele, na forma como ele olhava para ela, na esperança frágil que tinha começado a crescer dentro do peito dela. E então pensou em quem ela era, uma empregada doméstica de 62 anos, uma viúva com artrite e uma aposentadoria que mal pagava o aluguel, uma mãe cujos filhos não tinham tempo para ela, uma mulher que o mundo tinha parado de ver, fazia muito tempo. Quem era ela para sonhar? Tá bom, sussurrou ela finalmente. Eu vou parar. Dona Alzira sorriu, satisfeita, vitoriosa. Ótimo, sabia que você era sensata. Marta terminou o trabalho naquele dia no piloto automático, as mãos se movendo, mas a mente distante. Quando saiu, estava chovendo de novo. Ela caminhou sob a chuva sem abrir a sombrinha, deixando a água fria molhar seus cabelos, seu rosto, misturando-se com as lágrimas que não paravam de cair. Naquela noite, Samuel ligou. Ela olhou para o telefone vibrando na mesinha, o nome dele piscando na tela, e não atendeu. Ele ligou de novo, e de novo, e de novo. Ela desligou o celular e chorou até não ter mais lágrimas. Porque às vezes, a coisa mais cruel que a vida faz não é tirar a esperança de você, é te dar um gostinho dela, e depois arrancar de volta. Durante 3 dias, Marta não atendeu o telefone. Durante 3 dias, ela ignorou as mensagens que chegavam, primeiro confusas, depois preocupadas, depois quase desesperadas. Durante 3 dias, ela voltou a ser o que sempre foi, invisível, pequena, segura na sua insignificância. Na quinta-feira de manhã, o dia em que deveria estar na casa dele, ela ficou na cama até mais tarde. Não havia motivo para levantar cedo. Não havia lugar para onde ir. Não havia ninguém esperando por ela. A campainha tocou às 9h30. Marta ficou paralisada no sofá, o coração disparado. Não podia ser. Ele não viria até aqui. Não fazia sentido. A campainha tocou de novo, insistente. Ela se levantou devagar, passou as mãos no cabelo despenteado, olhou para si mesma no espelho. A blusa velha, a calça de pijama, o rosto inchado de tanto chorar. Era exatamente isso que ela era. Exatamente isso que Dona Alzira tinha visto. Uma mulher acabada. Abriu a porta. Samuel estava ali. Ele usava jeans e uma jaqueta preta, os cabelos molhados de chuva, os olhos fundos como se não tivesse dormido. E quando a viu, algo se quebrou na expressão dele. Marta. Ela não conseguiu falar. Apenas ficou ali, segurando a maçaneta, querendo fechar a porta, querendo se esconder, querendo desaparecer. Você está bem? A voz dele estava rouca. Eu fiquei com medo de que alguma coisa tivesse acontecido. Você não atendeu minhas ligações. Não respondeu às mensagens. Eu fui até a casa da minha mãe e ela disse que você tinha largado o trabalho.
Você não devia estar aqui, sussurrou ela finalmente. Por que não? Porque as lágrimas começaram a cair de novo. Porque isso é errado, Samuel. Tudo isso é errado. O que é errado? Nós. A palavra saiu mais alta do que ela pretendia. Você e eu. Isso não faz sentido. Sua mãe tem razão. As pessoas vão falar, vão julgar. Você vai se arrepender. Samuel ficou muito quieto. Então, sem pedir licença, entrou no apartamento e fechou a porta atrás de si. Olhou ao redor. Para o sofá velho, para a TV pequena, para as paredes descascadas, para a vida toda dela comprimida naquele espaço minúsculo. Minha mãe falou com você. Não era uma pergunta. Marta limpou as lágrimas com as costas da mão. Ela só disse a verdade. Que verdade? Que eu não sou boa para você, explodiu ela. Que eu sou velha, pobre, sem educação, que eu vou te envergonhar. Que as pessoas vão rir de você por estar com uma empregada doméstica que poderia ser sua mãe. Eu tenho 47 anos, Marta. Você tem 62. 15 anos de diferença. E daí? E daí? Ela deu uma risada sem humor. Samuel, olha para mim. Olha de verdade. Olha para onde eu moro. Olha para quem eu sou. Ele deu um passo em direção a ela. Seus olhos estavam brilhando. Raiva, frustração, dor. Eu olho para você todo santo dia, Marta. Eu olho e vejo a mulher mais bonita que eu já conheci. Não minta. Eu não estou mentindo. A voz dele ecoou pelo apartamento pequeno. Eu não estou mentindo, droga. Você acha que eu ligo para dinheiro, para idade, para o que as pessoas vão dizer? Eu passei a vida inteira fazendo o que era esperado de mim. Casei com a mulher certa, construí a carreira certa, comprei a casa certa. E sabe o que eu ganhei? Solidão. Um casamento vazio. Noites em que eu acordava e não sabia por que estava vivo. E aí você apareceu. Ele parou, respirando fundo, as mãos tremendo. Você apareceu e de repente eu tinha um motivo para acordar de manhã, para fazer café, para ficar em casa ao invés de viajar. Você apareceu e eu percebi que eu tinha passado 47 anos sem entender o que era ser visto de verdade. Porque você me vê, Marta. Você me vê de um jeito que ninguém nunca viu. Sussurrou ela, as lágrimas caindo sem parar. Eu não tenho nada para te dar. Samuel deu mais um passo. Estava tão perto agora que ela podia ver as lágrimas nos olhos dele também. Você não entende? Sua voz estava quebrada. Eu não quero nada. Eu só quero você. E então, devagar, cuidadosamente, como se ela fosse feita de vidro, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Seus polegares limpando as lágrimas. Seus olhos procurando os dela. Deixa eu ser claro sobre uma coisa, disse ele, a voz firme agora. Eu não estou pedindo para você ser diferente. Não estou pedindo para você mudar. Não quero que você seja mais jovem, ou mais rica, ou mais qualquer coisa. Eu quero você, exatamente como você é, com suas mãos cansadas e seu sorriso raro, e seu jeito de fazer café, prestando atenção em tudo. Eu quero suas histórias sobre João e seus olhos tristes e a forma como você olha pela janela quando acha que ninguém está vendo. Eu quero tudo. Cada pedaço, cada cicatriz, cada medo. Marta soluçou, o corpo inteiro tremendo. Eu tenho medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente. Ele encostou a testa na dela. Você é tudo. E se você mudar de ideia? E se eu não mudar? Ela fechou os olhos. Sentiu o calor dele, o cheiro dele, a solidez dele. E pela primeira vez em 9 anos, pela primeira vez desde que João tinha ido embora e levado todas as cores do mundo, ela se permitiu sentir. Sentir esperança, sentir desejo. Sentir que talvez, só talvez, ela merecesse isso. Eu também tenho medo, confessou ela, abrindo os olhos. Tenho medo de me entregar e você me deixar. Tenho medo de acreditar que isso é real e descobrir que foi tudo na minha cabeça.
Então a gente tem medo juntos, disse Samuel. A gente tem medo, e mesmo assim a gente tenta. Porque a alternativa é voltar para aquela solidão. E eu não aguento mais, Marta. Eu não aguento mais fingir que estou bem, quando eu sei que tem alguém no mundo que faz eu me sentir vivo de novo. Ela ergueu as mãos, aquelas mãos gastas, calejadas, que Dona Alzira desprezava, e tocou o rosto dele. Sentiu a barba áspera, a pele quente, a realidade dele. Eu não sei como fazer isso, sussurrou ela. Nem eu. Ele sorriu, pequeno e vulnerável. Mas a gente aprende. E então, ali naquele apartamento minúsculo, com as paredes descascadas e o sofá velho, ele a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, respeitoso. Um beijo que não pedia nada, mas oferecia tudo. Um beijo que dizia: eu vejo você, e você importa, e não está sozinha. Quando se separaram, Marta estava chorando de novo. Mas era diferente agora. Não era amor. Era alívio. Era libertação. Era a sensação de que talvez, finalmente, ela pudesse parar de carregar tudo sozinha. Vem comigo, disse Samuel, segurando a mão dela. Para onde? Para qualquer lugar. Para minha casa. Para tomar café. Para conversar. Para sentar no sofá e não fazer nada. Eu não ligo. Só, não fica aqui sozinha. Por favor. Marta olhou ao redor do apartamento, que tinha sido sua prisão por tanto tempo. Olhou para a vida que tinha encolhido, até caber em 40 metros quadrados de solidão. E então olhou para Samuel, para os olhos dele, para a mão estendida, para a promessa frágil que ele estava oferecendo. E escolheu. Deixa eu trocar de roupa. O sorriso que ele deu poderia ter iluminado cidades inteiras. Eles saíram juntos sob a chuva fina. Samuel segurou a mão dela, publicamente, sem esconder, sem vergonha. E quando ela tentou soltar, ele apertou mais forte. Não, disse ele, firme. Não mais. Chega de esconder. Chega de ter vergonha. Você está comigo porque eu quero você comigo. E se alguém tiver problema com isso, o problema é deles. No apartamento dele, Samuel fez café. Eles se sentaram na bancada da cozinha, no mesmo lugar onde tudo tinha começado, e conversaram. Conversaram de verdade. Sobre os medos. Sobre o que aconteceria agora. Sobre como lidar com o julgamento que viria. Minha mãe vai ser um problema, disse Samuel, a voz cansada. Eu sei. Ela vai tentar te afastar de mim. Vai dizer coisas cruéis. Ela já disse. Ele apertou a mandíbula. Ela não tem o direito. Ela tem medo, interrompeu Marta, suave. Ela tem medo de me ver te machucar, de ver você cometer um erro. Mães são assim. Você é mãe. Você seria assim? Marta pensou em Rodrigo e Camila. Pensou em como ela queria que eles fossem felizes, não importava com quem ou como. Não, disse ela finalmente. Se eu visse meu filho feliz, de verdade feliz, eu não ligaria para mais nada. Mas nem todas as mães são iguais. Samuel ficou quieto por um momento. Eu vou ter que escolher entre você e ela. Não me põe nessa posição. Você não está me pondo. Ele olhou para ela com uma determinação que assustava e acalmava ao mesmo tempo. Se for preciso escolher, eu escolho você. Sempre. Nas semanas que seguiram, eles construíram algo novo, algo frágil e precioso. Samuel cancelou viagens de trabalho para ficar perto. Marta reduziu suas horas com outros clientes. Eles jantavam juntos, às vezes na casa dele, às vezes no apartamento pequeno dela, que ele dizia amar porque era onde ela estava. Ele a levou para conhecer restaurantes que ela nunca tinha pisado. Ela o ensinou a fazer o macarrão que João amava. Eles assistiram filmes antigos no sofá, as mãos entrelaçadas, em silêncios que não eram vazios, mas cheios de presença. E lentamente, cuidadosamente, Marta começou a acreditar que aquilo era real. Mas o mundo externo ainda existia. E ele cobrou seu preço. Dona Alzira parou de falar com Samuel. Ligava só para criticar, para dizer que ele estava cometendo um erro, para implorar que ele voltasse à razão. Ele parou de atender. Camila ligou um dia.
A voz tensa. Mãe, é verdade que você está namorando? Marta sentiu o estômago revirar. Sim. Com quem? Com um homem bom. Rodrigo disse que ouviu falar que ele é rico. Havia acusação na voz dela. Você está se aproveitando de alguém? As palavras cortaram fundo. Não, Camila, não estou. Então o que é? Você mal consegue pagar as contas e de repente está com um cara rico. Isso não parece estranho para você? Parece, admitiu Marta, a voz firme. Parece estranho, sim. Parece improvável e assustador e às vezes eu acordo de madrugada achando que é tudo mentira. Mas sabe o que mais parece estranho? Você ligar só quando ouve fofoca. E não porque quer saber se eu estou bem. Seu irmão mandar mensagem de Natal e achar que isso conta como estar presente. Vocês dois terem a vida de vocês e me deixarem aqui, sozinha. E só perceberem que eu existo quando eu finalmente encontro alguém que me faz feliz. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, eu amo vocês, continuou Marta, as lágrimas escorrendo. Eu amo vocês mais do que qualquer coisa. Mas eu passei 9 anos apagada. 9 anos existindo só para trabalhar e pagar contas e esperar ligações que quase nunca vinham. E agora eu encontrei alguém que me vê. Alguém que me faz lembrar que eu ainda estou viva. E se vocês não conseguem ficar felizes por mim, então o problema não sou eu. Ela desligou antes que Camila pudesse responder. E chorou. Chorou pela filha que não a entendia. Chorou pelos anos perdidos. Chorou pelo medo de estar errada, de estar sendo egoísta, de estar destruindo tudo. Samuel a encontrou assim, encolhida no sofá da casa dele, o rosto escondido nas mãos. Ele não disse nada, apenas se sentou ao lado dela e a puxou para o abraço. Deixou ela chorar no peito dele até não ter mais lágrimas. Quer desistir? Perguntou ele finalmente. A voz baixa. Você quer? Nunca. Ela ergueu o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos também. É tão difícil, sussurrou ela. Eu sei. Ele beijou a testa dela. Mas a gente não desiste. A gente continua. Porque isso aqui, ele apontou entre os dois. Isso vale cada lágrima, cada julgamento, cada palavra cruel. Você vale tudo isso, Marta. E eu vou ficar aqui te lembrando disso, até você acreditar de verdade. E ela acreditou. Aos poucos, dia após dia, ela acreditou. 6 meses depois, numa tarde de outubro, quando a primavera estava começando a colorir São Paulo de novo, Samuel a levou para um lugar especial. Um restaurante pequeno na beira de um lago, longe da cidade, onde o ar era limpo e o silêncio era gentil. Eles comeram devagar, conversaram sobre tudo e nada. E quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja, Samuel segurou a mão dela sobre a mesa. Eu preciso te perguntar uma coisa. O coração dela acelerou. Pode perguntar. Casa comigo. O mundo parou. Completamente. Absolutamente. Samuel, não me responde agora. Ele apertou a mão dela. Só escuta. Eu sei que tem 1000 razões para você dizer não. Eu sei que as pessoas vão falar, que sua família vai ter dúvidas, que a minha mãe vai surtar. Eu sei que vai ser difícil e complicado, e às vezes a gente vai querer desistir. Mas eu também sei que quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é em você. Que quando eu estou viajando, eu só quero voltar para casa porque você está lá. Que cada café, cada conversa, cada silêncio é melhor porque é com você. E eu não quero mais viver pela metade, Marta. Eu não quero mais ter medo. Eu quero acordar todo dia ao seu lado e dormir toda noite sabendo que você está ali. Eu quero construir uma vida com você. Uma vida de verdade, não escondida, não envergonhada, mas real, pública, nossa. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Quentes e rápidas. Eu sou velha demais para casar de novo. Besteira.
As pessoas vão dizer. Que se danem as pessoas. Sua voz estava feroz agora. Que se danem todos eles. A única coisa que importa é o que nós queremos. E eu te quero. Eu quero você como minha esposa, minha companheira, minha família. Eu quero tudo, Marta. Você me dá? Ela olhou para ele, para o homem que tinha visto ela quando ela era invisível, que tinha escolhido ela quando ela não achava que merecia ser escolhida, que tinha ficado mesmo quando todo mundo dizia para ir embora. E percebeu que a pergunta não era se ela era boa o suficiente para ele. A pergunta era se ela estava disposta a acreditar que merecia ser feliz. Sim, sussurrou ela. Sim, eu caso com você. O sorriso que ele deu era como o sol nascendo depois de uma noite muito longa. Eles se casaram 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, íntima, num jardim florido. Camila foi, ainda ressabiada, mas foi. Rodrigo mandou flores e uma mensagem pedindo desculpas por não poder estar presente. Dona Alzira não apareceu, mas tinha amigos. Os poucos amigos verdadeiros que Samuel tinha. Alguns colegas de trabalho de Marta que se tornaram família escolhida. E tinha amor. Muito amor. Quando o juiz perguntou se ela aceitava Samuel como esposo, Marta olhou para ele, para o homem de 47 anos que tinha escolhido a empregada doméstica de 62, e disse com voz firme: aceito, com todo o meu coração. E quando ele a beijou, selando a promessa, ela soube que aquela era a verdade mais pura que ela já tinha dito na vida. Os meses seguintes foram de ajustes. Marta se mudou para o apartamento dele, não sem dúvidas, não sem medo de estar invadindo o espaço dele. Mas Samuel transformou cada canto em nosso. Colocou fotos dela por toda parte. Deu metade do armário. Pediu opinião em cada decisão. Ela parou de trabalhar como empregada doméstica. Foi difícil no começo. Era tudo o que ela sabia fazer. Sua identidade por tantos anos. Mas Samuel foi paciente. Sugeriu que ela fizesse o que quisesse. Estudasse se quisesse. Fosse voluntária. Descobrisse quem ela era além do trabalho. E lentamente, cuidadosamente, Marta começou a se descobrir. Começou a fazer aulas de pintura, algo que ela sempre quis, mas nunca teve coragem. Descobriu que tinha talento, que gostava de cores, que conseguia criar beleza. Samuel emoldurou cada tela que ela pintou, pendurou na parede da sala, mostrava para todo mundo com orgulho absurdo. Esta aqui, dizia ele para os amigos que visitavam, foi minha esposa quem fez. Linda, não é? E Marta se encolhia, envergonhada e feliz ao mesmo tempo, porque ninguém nunca tinha sentido orgulho dela assim, não daquela forma tão pura, tão genuína. Camila eventualmente se acostumou. Levou mais tempo, mas um dia ela apareceu no apartamento com uma expressão diferente no rosto. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela, sem rodeios. Marta estava preparando o café. Parou, surpresa. Não precisa. Preciso sim. Camila sentou na bancada. Eu julguei você. Achei que você estava sendo ingênua ou aproveitadora ou sei lá. Mas eu te vejo com ele, mãe. E eu vejo o jeito que ele olha para você. E eu percebi que eu estava errada. Você não está sendo aproveitada. Você está sendo amada. E eu sinto muito por não ter visto isso antes. Marta sentiu as lágrimas subirem. Eu entendo por que você ficou preocupada. Não, você não merecia isso. Camila engoliu em seco. Você passou anos cuidando de mim e do Rodrigo, anos se sacrificando. E quando você finalmente encontra alguém que cuida de você do mesmo jeito, eu te julgo? Isso foi cruel. Marta cruzou a cozinha e abraçou a filha, forte, apertado. Está tudo bem, sussurrou. Está tudo bem agora. Rodrigo ligou algumas semanas depois. A conversa foi longa, difícil, mas honesta. Ele admitiu que tinha sido ausente.
que tinha dado à família que construiu como desculpa para se afastar da mãe, que estava com vergonha. Mas eu quero conhecer ele, disse Rodrigo. Quero conhecer o cara que fez minha mãe voltar a sorrir. E quando finalmente se encontraram, num almoço tenso mas necessário, Rodrigo estendeu a mão para Samuel e disse: Obrigado por cuidar dela. Samuel olhou para Marta, aquele olhar que ela já conhecia tão bem, e respondeu: Ela é quem cuida de mim. E era verdade, porque em algum lugar no meio daquela jornada louca e improvável, eles tinham se tornado isso: duas pessoas cuidando uma da outra. Duas pessoas escolhendo, todo dia, continuar. Dona Alzira eventualmente cedeu. Não completamente. Ela nunca seria calorosa, nunca seria acolhedora. Mas num jantar de Natal, quase 2 anos depois do casamento, ela olhou para Marta e disse, numa voz grudada: Você o faz feliz. Não sei como, mas você faz. Não era um pedido de desculpas. Não era aceitação total. Mas era alguma coisa. Era o suficiente. 4 anos se passaram como uma melodia suave que você não percebe até parar para ouvir. 4 anos de cafés pela manhã e conversas pela noite. 4 anos de aprender um ao outro, de brigas pequenas e reconciliações grandes, de rotinas que viraram rituais sagrados. Marta tinha agora 66 anos. Seu cabelo estava mais grisalho, mais branco. Suas mãos ainda tinham artrite nos dias frios. Mas seus olhos brilhavam de um jeito que não brilhavam há décadas. Ela tinha uma pequena exposição marcada numa galeria local. Nada grande, nada importante para o mundo, mas enorme para ela. 15 telas que ela tinha pintado ao longo dos últimos anos. Paisagens, retratos, momentos capturados em cor e luz. Samuel tinha insistido em fazer a festa de abertura. Convidou todo mundo. Camila foi com o namorado novo. Rodrigo trouxe a família inteira, a esposa e os 2 meninos que finalmente... Alguns amigos apareceram. Até Dona Alzira foi, de cara amarrada, mas presente. E quando Marta entrou na galeria e viu suas pinturas nas paredes brancas, sob holofotes suaves, com pequenas etiquetas que diziam Marta Santos, artista, algo dentro dela finalmente se curou completamente. Você conseguiu, sussurrou Samuel no ouvido dela, o braço ao redor da cintura. Você se encontrou. Ela virou o rosto para ele, aquele homem de 51 anos que tinha apostado nela quando ninguém mais apostaria. Não, corrigiu ela, suave. Nós nos encontramos. Naquela noite, depois que todo mundo tinha ido embora, e eles estavam sozinhos no apartamento, Samuel a puxou para o sofá. O mesmo sofá onde tinham assistido centenas de filmes, onde tinham conversado sobre tudo nada, onde tinham construído uma vida. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ele. Ela sorriu, enroscando-se nele. Pode falar. Quando eu te conheci, eu achei que estava te salvando. Achei que estava resgatando essa mulher sozinha e triste. Mas eu estava errado. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você que me salvou, Marta. Você me mostrou que dá para recomeçar. Que nunca é tarde. Que o amor não tem idade, não tem classe, não tem regra. Você me ensinou a viver de novo. Ela ergueu os olhos, o coração transbordando. Você fez a mesma coisa por mim. Então, a gente salvou um ao outro. Acho que sim. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados, em silêncio, completos. E Marta pensou em tudo o que tinha acontecido. Em como ela tinha estado tão perto de desistir, de aceitar que sua vida seria sempre aquele apartamento apertado e aquela solidão pesada. Em como uma decisão, uma escolha de continuar indo trabalhar, de não fugir, de acreditar mesmo quando tudo dizia para não acreditar, tinha mudado absolutamente tudo. Ela pensou em João.
que tinha sido seu primeiro amor verdadeiro. E soube, com certeza absoluta, que ele estaria feliz por ela, que ele a aprovaria, que ele quereria que ela fosse feliz assim. Porque amor verdadeiro não prende, ele liberta. E João a tinha amado o suficiente para que, mesmo depois de morto, ela pudesse encontrar amor de novo. No que você está pensando? Perguntou Samuel. Em como eu quase deixei o medo me roubar isso. Em como eu quase acreditei que não merecia. E agora? Ela sorriu. Um sorriso completo, inteiro, verdadeiro. Agora eu sei que mereço. E mais importante, eu sei que você também merece. Merece ser amado de verdade. Não por causa do dinheiro ou da posição, mas por quem você é. Por esse coração enorme que você tem. Por essa bondade que você carrega. Ele a puxou mais para perto, e ali, no silêncio quente e seguro daquele apartamento que tinha virado lar, eles simplesmente existiram. Juntos, completos, vivos. E se você está aí, ouvindo esta história, e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Marta ou a esperança que Samuel trouxe, então deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não é só dela, ela pode ser sua também. Porque não importa quantos anos você tem, quanto dinheiro tem no banco, ou quantas vezes você já se sentiu invisível. Você merece ser visto, merece ser amado, merece acreditar que não é tarde demais para recomeçar. Às vezes a gente acha que a vida acabou quando perdemos alguém, quando os filhos crescem, quando o corpo envelhece. Mas a verdade é que a vida só acaba quando a gente para de acreditar que ela pode surpreender. E ela pode. Ela sempre pode. Então, se hoje você está se sentindo sozinha, invisível, como se seus melhores dias já passaram, eu te convido a fazer uma coisa. Abra a porta, atende o telefone. Diz sim para aquele convite que você estava pronta para recusar. Permite que alguém te veja de verdade. Porque em algum lugar lá fora, pode ter alguém esperando por você. Alguém que vai olhar nos seus olhos e dizer, eu te vejo. Alguém que vai fazer você lembrar que ainda está viva, que ainda pode amar, que ainda pode ser feliz. Não desiste. Por favor, não desiste de você. Se essa história tocou seu coração, deixa um like aqui embaixo. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários. Você acredita em recomeços? Você acredita que nunca é tarde demais? Eu acredito. E se Marta e Samuel puderam, você também pode. Um abraço enorme no seu coração. E lembra, você é vista. Você é importante. Você merece amor. Até a próxima história. E que ela te encontre bem, esperançosa e pronta para acreditar de novo.